E por último, projeto... Sim, como é que você adequa projetos de governo à realidade de cada região? É discutindo o orçamento e a programação de governo com o povo. Isso a gente fazia, todo ano a gente se reunia, fazia plenárias populares, com a presença da prefeita na época e dos secretários todos, discutindo em cada região da cidade o orçamento do ano seguinte. E dizendo, olha, a receita vai ser tanto. O que é mais prioritário desse bairro? Para não investir nos bairros que já tem muito. Tem que fazer uma socialização, né, de um bem escasso que é a receita de uma cidade, do porto de São Paulo. Então tem que fazer uma certa solidariedade. Né? Vamos destinar mais recursos do orçamento para aqueles bairros que não tem nada e diminuir o investimento naqueles bairros que já tem tudo, praticamente tudo. Isso nós fazíamos, né? E os ricos não gostavam da gente, evidentemente, né? Não gostavam. E a gente ia para os bairros e era a população que definia as prioridades que deveriam ser indicadas pela população para ser feito no ano seguinte. É uma escola, é um posto de saúde, aonde, que local? É um orçamento participativo. A gente ia para a periferia, em cada bairro, fazia o orçamento de cada bairro, depois juntava no orçamento todo da cidade e ia para a Câmara. Só que quando o orçamento era votado e aprovado, era bem no finalzinho, véspera do Ano Novo e véspera do Natal, todo mundo estava celebrando o ano, enquanto isso os vereadores estavam ferrando com o povo, votando o orçamento que não era aquele que o povo tinha decidido, né, nas plenárias populares. Mas grande parte daquilo que o governo definia como prioridade e investia de um ano para outro na lei orçamentária, era definido e decidido no âmbito de cada bairro. Portanto, quem é que tem mais autoridade para dizer o que é prioritário? Por exemplo, numa família, são os pais que definem, olha, para esse mês só dá para fazer isso, no outro mês a gente faz outra coisa, outro mês compra alguma outra coisa. Numa cidade é a mesma coisa, é um orçamento como de uma família. Então você tem que perguntar a cada pedaço da cidade o que é mais necessário, o que é mais prioritário. E aí o governante, se for democrático, ele procura encaminhar para o poder legislativo, que é quem aprova o orçamento, e a sociedade ajudar, pressionar para que o legislativo aprove aquilo que a sociedade indicou. E mais, a sociedade tem que fiscalizar se aquilo que está sendo construído, está sendo feito de forma qualificada e de forma, né, adequada para evitar. E foi assim que a gente fez. E o povo aprendeu muito com esse método de governo. Ser um governo de esquerda, socialista, moderno, progressista, né, não é só não roubar. Porque não roubar, ser honesto, é um pressuposto. Não precisa você ser governante para ser honesto, ou dever ser honesto, dever ser ético. É um pressuposto, um comportamento humano. Sobretudo se você tem a responsabilidade de gerenciar um coletivo de uma cidade. Então, eu fico muito irritado quando alguém diz, ó, seu governo não foi grande coisa, mas você foi honesto, foi um governo honesto. Eu digo, você não está me fazendo elogio nenhum. Porque ser honesto e ser ético é um dever. Sobretudo de quem tem uma função pública, é um pressuposto. Você tem que ser ético, de saída, antes de qualquer outra coisa. Entendeu? Então, veja, um governo se diferencia de um outro governo, de esquerda ou de direita, é se ele faz um governo democrático, participativo, consultando a sociedade, a população, respeitando as decisões da população, construindo junto com ela. É dividindo o poder com a sociedade. Que a fonte do poder não é quem tem o mandato de prefeita, presidente, ou o que quer que seja. A fonte do poder é o povo. É a fonte do poder é o povo. Você não faz favor nenhum em dividir com ele o poder que você está exercendo. Porque você está devolvendo à fonte do poder aquilo que já é dele. E você acerta muito mais quando você tem o povo decidindo junto com você, do que se você decidindo apenas em torno de meia dúzia, ou mesmo que seja 39 ministérios, né, decidindo as coisas, as prioridades do país. Por isso, dona Dilma Rousseff, até para ela sobreviver e não ser jogada fora, né, a revelia do povo, era fazer aliança com o povo. Não é com Hernan Calheiros, não é com Eduardo Cunha, não é com aqueles, com os partidos do Maluf e companhia. Ela tem que fazer aliança com o povo.
Mas não é só fazer festa com o povo, congresso com o povo, não, é todo dia. Criar canais públicos de comunicação de fato, ter uma aliança, até para mediar relações executivo-legislativas. Porque tem que ter aliança também, tem que ter a relação entre um poder e outro, tem que haver, com equilíbrio, com harmonia, com autonomia, com independência dos poderes. Mas a gente sabe quanto é promíscua essa relação entre o executivo, o legislativo e o judiciário também. Então, como é que você rompe com isso? Foi o que nós fizemos na Prefeitura de São Paulo. Desculpe, eu estou sempre recorrendo àquela experiência, mas é aquela que eu vivi. Eu tinha minoria na Câmara, e se eu quisesse votar em alguma coisa e aprovar alguma coisa, eu tinha que comprar voto de vereador com cargo, com dinheiro. E para fazer isso, a direita faz melhor do que nós, que viemos para outra coisa. Eu não comprava voto de vereador, eu não comprava a participação daquilo que é dever do vereador. Foi difícil, foi. Poderia ter feito mais, sim, se eu tivesse maioria na Câmara. Mas a preço da ética, da moralidade, da honestidade, não. Porque politicamente não se justifica. Não se justifica. Portanto, a comunidade tem que ser consultada naquilo que é principal, nem coisa secundária. Chamar o povo para poder fazer mutirão no fim de semana, depois que ele passou uma semana desgraçada de trabalho, de sacrifício, de ir levando o filho para a creche, trazendo o filho para a creche, saindo de madrugada, dormindo de madrugada, lavando a roupa para o filho vestir no dia seguinte, no caso da mãe de família. O mesmo pai de família também tem cabeça, tem braço, sabe lavar roupa, não tira masculinidade de ninguém, não é isso? E é isso, os machos deveriam dividir um pouco mais com a mulher as responsabilidades domésticas, tá certo? Não tem segredo não. Você acerta dos programas que você implanta e que não pode ser universal para todas as regiões da cidade, a mesma coisa, é consultando o povo antes de você definir esse programa e definir as prioridades e aquilo que deve ser feito primeiro, segundo, terceiro lugar em cada região da cidade. Cada região da cidade é um ente diferente, com uma população diferente, com uma cultura diferente, com uma experiência diferente, com um nível social diferente. Portanto, não dá para governar de forma universal, como São Paulo fosse uma única realidade. Não, são 30 realidades, que seria um país. Essa cidade é um país. Portanto, só um governo democrático, radicalmente democrático, governando e decidindo as questões estratégicas com a participação popular, é que você consegue acertar mais do que eventualmente você poderia acertar. A meritocracia, veja bem, o que é mérito? É você ser reconhecido e tratado como tal. Mas o fisiologismo, o clientelismo, os cargos de comissão, são cargos que não passam por seleção, por concurso, né? Então são aqueles que entram pelo apadrinhamento, né? Quem indica, o QI. Você mede com o QI de quem indica, não é quem tem mais mérito. Porque uma lei, quando ela é para todos, é uma lei cumprida para todos, então isso é que afere o mérito e premia o mérito, né? Mas lamentavelmente num Estado promíscuo como é o Estado brasileiro, não é só esse governo, não estou dizendo, não se trata de governo, é de Estado, quer dizer, uma cultura política, né, deformada, deteriorada, em que certas pessoas podem ter todo o mérito, todos os diplomas, toda a capacidade, toda a experiência, mas muitas vezes se não tiver um padrinho não chega lá. Então a meritocracia é isso, é você tratar todos igualmente, com os mesmos níveis de exigência, com os mesmos critérios, né, para tratar de acordo com a capacidade de cada um, adequado a cada tarefa, a cada responsabilidade que se atribui a ele numa função pública. Sobretudo servidor público. Servidor público é o servidor do povo, não é o servidor daquele governante, daquele prefeito, daquela prefeita. É servidor do povo. Ele é antes e é depois do governo. Portanto, ele tem um servidor do povo. Ele não é um servidor do mandante, do mandatário, do governante. Ele portanto, é uma função, a função pública é a mais importante, porque é um serviço que é pago pelo povo e é prestado ao povo, independente de que governante esteja à frente dessa instância de poder.